Fala baixaria, tudo bem com vocês? Bruno Buz, Academia do Contrabaixo. Estamos aqui em mais um eMusicast. eMusicast, um papo bem gostoso aqui com ninguém nada, ninguém menos. Daniel Ribeiro, o Pezinho. Até mudei o nome, hein? Daniel Ribeiro Pezinho. E aí, Daniel? Tudo bem com você? E aí, Brunão, beleza? Tranquilidade? Tamo junto, né? É isso aí, quem não sabe, a Academia do Contrabaixo é uma escola online. A gente tá chamando aqui alguns professores que vão gravar cursos aí pra academia e pra esse papo gostoso também. Não só os professores, né? Falar sobre baixo e outros instrumentos também. Siga a gente nas redes sociais e não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, que ajuda muito o canal a levar aí conteúdo pra mais pessoas. Maravilha, ladies and gentlemen. Então, começar o papo aqui com o Daniel Pezinho, meu brother. Pezinho, como que você começou aí? Quais foram as suas influências no começo? Vamos lá. Acho que a minha principal influência foi o Flea, do Red Hot Chili Também? Peppers. Foi o Mazum também? Bicho, o cara é demais, né? Você ainda gosta dele? Adoro. Acompanho ele nas redes sociais e tal. Mas é aquela coisa do baixo que se destaca, né? Assim, eu nunca gostei daquele som de baixo embolado, sabe? Então, assim, aquele som marcante, né? Que tem o grave, tem o peso, tem aquele medinho que a gente gosta, né? E depois partir para os outros, né? Enfim. Curiosidade, você já ouviu as linhas do Flea isolada? Já ouviu? Não. Ouça pra você ver que é o som de baixo mais horrível que tem. Mas na hora que junta a banda, junta, fica... é incrível, cara. Você não sabe uma aula sobre equalizar baixo com banda, né? Mas aí vem os outros aí. E uma coisa sobre o Flea, né? Que me colocou dentro desse mundo da improvisação, porque o Red Hot é uma banda que improvisa muito, né? E tinha até uma coisa que eu sempre tirei de ouvido, né? A primeira música que eu tirei de ouvido. Eu comecei a ver umas partituras, já achei umas partitura não, tablatura. Eu achei meio estranho, assim, falei, eu acho que eu vou confiar no meu ouvido. Eu fui lá, coloquei aquela música Other Side, do Red Hot. Take it on the other side. Essa aí. E aí, tentei lá e saiu. Eu tirei, né? Tá parecido. Mais pra frente tinha um errinho ou outro, eu fui corrigindo com o tempo, né? E assim, eu comecei a acompanhar a banda e ver os shows ao vivo, né? Aliás, teve até um show quando eu nem tocava baixo ainda, que foi o show do Rock in Rio 2001. Sim. Né? E eu até perguntei, eu não sabia qual era o baixo, cara. Perguntei, meu tio, qual é o baixo? É o da direita ou da esquerda? E depois essa fita, era em fita, né? VHS. Depois eu assisti essa fita até furar, né? Até dar pau na fita lá, enfim, tanto que eu assisti. E uma coisa legal do Red Hot é que cada show ao vivo era uma coisa completamente diferente. Eles improvisavam muito, né? E aí, eu fiquei, nossa, como é que faz isso, né? Comecei a despertar um interesse, né, em improvisação. E aí eu vi um vídeo do Flea falando assim, que mané ouvir Red Hot, vai ouvir Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Miles Davis, né? Aí esses nomes aí, né, que interessante, né? O que é isso? E aí, cara, na mesma época, né, um cara que foi o meu primeiro professor, chama Daniel Amâncio, e era da minha escola, professor da minha escola mesmo, enfim, do colegial, né? E ele me deu uma fita com sons, assim, como é que chama? Fita cassete mesmo, né? Fitinha de rádio, né? E tinha lá uns sons que eu nem sei, assim, na verdade. Eu lembro que tinha um Marcus Miller, um Jaco Pastorius, que ele me falou, mas tinha umas lá que eu nem sabia, jazz, assim, sei lá o que era. Eu nem lembro onde está essa fita, acho que eu perdi. Mas comecei a ouvir essa fita aí. E aí, eu pirei na Tintal, tinha uma gravação de Tintal do Jaco, né? Aí eu falei, cara, eu acho que eu dou conta de tirar isso, né? Eu já estava meio assim, autodidata, eu ia caçando a informação. Sem professor. Não, eu tinha umas aulas com ele, mas assim, eu também ia atrás, continuei tirando as músicas de ouvido, né? Do Red Hot, até de outras bandas, comecei a ter experiência com as bandinhas da cidade lá, fiz uma banda de Red Hot cover. Aí, né? ó, o Flea, ó.
E a gente, aí é engraçado que essa banda assim acabou porque cada um foi para um lado, né? Um foi fazer medicina, o outro foi não sei o que, engenharia, e eu fui fazer música, né? Só o baixista. E aí, voltando à fita, né? Então, aí tinha o Tintal lá, eu falei, eu acho que eu dou conta de tirar isso aí. Aí eu achei uma partitura, não tinha... O Google, já tinha o Google, né? Tinha o KD, né? Yahoo, busca. E aí eu achei uma partitura tosca de Tintal, assim. Eu não sabia ler partitura, mas eu sabia ler as notas, né? Eu não sabia ritmo. Aí eu tirei as notas e fui acertando o ritmo. Aí eu consegui tocar. Com a fitinha, voltando a fita, né? Aí dava pau na fita, você enfiava a caneta, né? É verdade. Tô contando a minha idade, né? Nossa, mas você é bem mais novo que o Mazon. Né? Ó. E aí? Não, mas e aí? Não, mas então, a gente tava falando das influências, né? E seguindo aí, até uma coisa, você me corrige se estiver errado. Você já deu aula ainda dá aula em faculdades, né? Na Cantareira. Tô na Cantareira, no Souza Lima. Na Uni Santana. Você já deu aula também, né? E na Unita, que é uma nova, Então, e aí fica uma pergunta, qual que foi a importância de fazer faculdade na sua vida, e mestrado também que você já fez, né? E o que você acha que existe aí na importância de se estudar um curso desse nível, né? No contrabaixo. Cara, no meu caso a faculdade foi fundamental, assim, porque eu tive aquela questão autodidata, né? Enfim, uma aula aqui, outra ali, com um professor aqui, um professor ali, aí comecei a buscar uns métodos. Mas a faculdade botou tudo no lugar, assim, né? Porque estava tudo meio bagunçado na minha cabeça, né? Harmonia, improvisação, arranjo, eu sabia um pouquinho de cada coisa, já tinha lido ali o Ian Guest, né? Mas a faculdade organizou a parada, né? E o legal é que na Cantareira eu tive muito contato também com a música erudita, que eu gosto muito, né? Teve até um momento que eu acho que eu nunca falei pro pessoal, assim, que eu quase pensei em fazer composição. Eita. Largar o baixo, assim, e dedicar à composição, né? Eu comecei a ouvir umas coisas do Tom Jobim, assim, e dos compositores contemporâneos, né, do século XX, Stravinsky, Bartók. Eu comecei a pirar nesses caras, assim. Mas eu falei, não, vou continuar tocando baixo, vou compor também, vai continuar no baixo, né? Uma coisa só, continuando o papo das influências, né, que... Depois do Flea, aí veio o Jaco, veio o Marcus Miller, né? Enfim, o Vitor Uten, eu até tentei fazer aqueles slap do Vitor Uten, né? Double thumb. E ver esses caras, né? Enfim, o Patitucci, né? Aí o Patitucci é engraçado, porque o Patitucci, eu ouvi muito o Goramet, né? Do Chick Corea Electric Band. E até uma época eu quase estava tocando aquilo lá direito, mas já não tô mais. Esse é o tipo de música que se você para de estudar, ela te abandona também. Ela te abandona, né? Mas enfim, eu gostava muito. E o Patitucci, uma coisa legal dele, né? Que o cara é referência no acústico e no elétrico, né? Exatamente. Então, assim, quando você entrou na faculdade, já tinha um acústico ou foi com elétrico ainda? Não, o acústico, eu comecei na faculdade, né? Então, assim, até fazendo o link do assunto faculdade com o assunto influências, né? Muita coisa eu descobri na faculdade através do Alberto Lucas, né? E dos outros professores, o Djalma, que gravou meu disco recentemente, o Bob White, né? Que é um baterista americano, nosso mestre aí. Então, assim, aí foi um mundo de novo, né? E aí eu entrei de cabeça no jazz, né? Apesar de que eu já estava ouvindo os baixistas acústicos, né? Então, uma das minhas maiores influências no acústico é o Dave Holland, né? Meu também. Que eu acho que o Dave Holland é sensacional, né? E assim, tanto compositor, né? Compositor, né? Então, minhas composições são também muito inspiradas nele.
E eu já ouvi o Dave Holland. Eu tinha uma... Ainda na fita, hein? Ainda na fita. Tinha algumas MP3 picada, né? Não tinha os discos inteiros. Tinha umas MP3 assim. Emule, né? Que a gente baixava, né? Mas... Então o Dave Holland, eu assistia uma fita VHS, que é um show, cara, que... Aliás, não tem isso no Spotify, né? Nessas plataformas aí. Eu não acho esse disco, é um disco que chama Parallel Realities. E é um show, eu acho que a gig é do Jack DeJohnette, né? E é o Pat, o Jack DeJohnette, o Herbie Hancock e o Dave Holland. Mas tem no YouTube, eu já vi. Tem. Cara, eu assisti esse show, assim, principalmente quando eu entrei no jazz pra valer, tinha lá um Solar e uma Eye of the Hurricane, que eu queria ouvir o Dindirim, né? As outras eram outras levadas, então eu já, até sem entender o Dindirim, eu acabei dando uma abandonada em umas outras coisas, né? Até no Red Hot, assim, para focar nisso, para sacar, né? E aí, esse show, cara, eu assisti muito, porque o Dave Holland tocando nessa gig aí é aquele lance de tocar solto, né? Que todo mundo tá com o pulso ali, mas tá todo mundo, né? Tocando aqui, ali. Improvisando sem parar, né? Mas aí tem aquela coisa do Walking 2, e aí entra no 4, né? Depois de um tempo, fica aquela tensão, assim, né? Então, eu assisti muito essa fita. Depois eu consegui achar o vídeo digital, né? Aí já entrou na época que a gente começa a ter mais acesso, né? Aos discos mesmo, né? E aí, ouvi pra caramba o Miles Davis Quintet com o Paul Chambers, né? Que assim, aliás, eu já fiz uns tributos a Paul Chambers por aí. É um baixista que eu gosto muito. Ray Brown, obviamente, né? Tem até um solo do Ray Brown que eu tirei no All Pervade, que é um solo em blues muito... É um solo muito didático. Eu até falo para os meus alunos tirarem... Vamos de tocar aqui depois, né? Não. Ixi, aí... Se vira, ô louco, bicho! Outro cara, o Ron Carter, obviamente, né? O Ron Carter... Eu estudei umas linhas, tinha um livro dele de linhas do... que ele toca no Ebersole, né? Vários play-alongs do Ebersole é o Ron Carter. E eu toquei um livro inteiro, assim, dessas linhas, né? Tocava lento, lendo ali, mas aí tentava chegar no andamento, né? Então, isso também, com certeza, me influenciou bastante. E essas coisas que eu estou falando, grande parte eu vi na faculdade, né? Então, voltando ao assunto da faculdade... não é só estudar o instrumento, é conhecer pessoas, influências. O cara chega e fala, ouve isso aqui, você não vai ter na vida, na esquina, né? E são pessoas que gostam, querem viver disso, né? Exatamente, né? Outra abordagem, né? E assim, a faculdade vai te dar um embasamento teórico sólido, né? Porque às vezes a teoria musical, né? O aluno às vezes demora para fazer o link com a prática, né? Mas eu acho que às vezes é uma coisa que você não entende ali na época, você vai entender mais lá para frente, né? Mas foi importante, porque tem muita matéria também, às vezes, da faculdade que eu estudei, fui bem, tirei nota para a prova, eu era bem nerd, assim, na música, né? Na escola, na aula, eu ia para aula, levava o livro do Nelson Faria, na aula de matemática, ficava lendo, tentando entender as escalas e me ferrei, né? Passei de ano, mas enfim, na escola, a música eu entrava de cabeça, né? Então, assim, tem matérias da faculdade que eu até, muitas coisas, às vezes eu esqueci como é que faz uma coisinha lá, uma regrinha ou outra, mas eu sei o caminho, eu sei que livro procurar se eu tiver a dúvida, eu lembro, tem as minhas anotações da faculdade, aí eu lembro das dicas dos professores, que às vezes é uma dica que não está no livro, né? Tinha um professor, o Dante, eu tive aula de harmonia, eu lembro, a harmonia tradicional é um assunto que eu até precisava revisar, mas eu tive uma boa formação nisso aí com esse professor, né? Ele era bem chato, assim, no bom sentido de cobrar, né? E
E aí ele deu muito macete que não tinha no livro lá, por exemplo, que é o Paul Hindemith, e não tinha no do Schoenberg também, que tem um livro do Schoenberg de harmonia, né? Não, é o de harmonia mesmo, né? O livro de harmonia dele, que ele nem entra, eu acho que muito na questão atonal. Ali, pra você ver, né? O Schoenberg é o cara que fez a música atonal e ele escreveu um livro de música atonal, né? Você vê, né? Tem que entender as regras para poder quebrar, né? Exatamente. O pessoal hoje em dia tá muito afobado, né? Quer ver o que fez no passado antes, né? Calma. Quer sair solando. Né? Calma, tem que estudar o que veio antes, né? Então a faculdade me deu essa formação aí nesse sentido, né? Que é um grande avanço, porque às vezes o cara faz só um curso, assim, uma aula de baixo, né? Faz uma aula de baixo com o professor. Mas não dá para abordar tudo na aula de baixo. Música não é só baixo também, né? Tem um monte de coisa. Não vai dar tempo. Não, pode ser o melhor professor do mundo, né? Não dá tempo do cara fazer aula de harmonia e de baixo e o cara, né? Numa aula de 1 hora, que geralmente é uma aula de 50 minutos, 1 hora. Então, eu acho que é fundamental assim, essa formação. E você acha assim que para você como aluno é isso. Mas e para você como professor, sendo professor também de faculdade, o que ser aluno te proporcionou, né? Hoje como professor, você usa muito do que você viu dos professores. A minha aula até hoje é igual do meu professor quase, do André Zúñiga. Te amo, professor. Prof. A minha aula, sabe, te forma como professor vendo, né? O que você usa hoje assim ou nada? Não usa nada. Não, com certeza, assim, influenciou no meu estilo de dar aula, né? Tanto o Alberto, né, a aula de instrumento, quanto as aulas teóricas também, né? Que aí foram outros professores, né? Você não dá aula só de baixo, então? Não. Em algumas faculdades eu dou aula só de instrumento. Em outras eu dou matérias teóricas também. Teoria musical, harmonia, sempre... Eu já dei um monte de matéria nas faculdades, cara. Mas, assim, todas mais voltadas para essa área do bacharelado, né? Sim. Por exemplo, eu não tenho uma formação em licenciatura, né? Para quem não sabe a diferença de bacharelado e licenciatura, né? O bacharelado você vai para uma linha mais da prática musical, gravação, produção, tocar, enfim. E a licenciatura você vai voltar mais para o ensino musical, né? Mas, assim, os cursos têm matérias em comuns, no geral, né? Você tem a teoria musical, o cara que vai para a licenciatura, ele tem que ter teoria musical, né? Exatamente. Senão um cara ali, senão você não precisa fazer faculdade de música para dar aula, né? Que acontece muito, né? Por isso que eu acho que a procura por faculdade de música aumentou, porque teve um período aí que o cara botava o professorzinho de história que toca violão, mas tem licenciatura. E botava dar aula. Aí o cara, quase não tem conhecimento musical e tá lá dando aula, ocupando a vaga de um músico, né, que precisa do sustento ali, né, para trabalhar Exatamente. E como que tá se ainda tá atuante como professor, como que tá tanto nas aulas como na tocabilidade aí durante a pandemia? Porque meio que a aula presencial acabou, né? Entrou um lance online que a gente foi obrigado a assimilar rapidamente, né? Como é que ficou isso para você? Cara, quando começou eu tava com uma carga assim, até de aula até meio alta, cara, e foi uma bagunça assim no começo, no sentido de adaptação, né? Porque assim, numa aula, o que eu fazia? Eu chegava na sala de aula, oi, tudo bem? Via a cara dos caras, via as caras de dúvidas, né? E aí você já tem um feeling ali, eu tô falando uma coisa que o cara não tá entendendo, então e aí, o que é? Você pergunta. Cara, a aula online tem um fenômeno que acontece. Tem uns alunos que botam o celular ali na cama e dorme. Né? Tem o cara, mas tem são o cara, aulas não com tem mais não só um aluno, aula com vários, fala né? assim, a de turma, né? A aula de turma. Mas tem o cara que eu até recomendo, fala, gente, toma um café, lava a cara, senta na mesa, liga o computador ou põe o celular ali
e finge que você está na aula presencial, porque, cara, se você põe o celular do lado e eu vou falar um monte de coisa, você vai dormir. Então, assim, na aula presencial eu chegava, aí eu vi que o cara tava ali, eu já falava uma coisa, o cara já acordava, né? Aí eu escrevia no quadro para representar alguma coisa. Eu não tenho quadro, bicho. Assim, aí depois a gente foi descobrindo umas ferramentas, né? Tem um quadro virtual, você compartilha uma tela, né? Mas até descobrir, a coisa às vezes sai um pouquinho do controle, né? Assimilar rapidamente aquilo que... Sai um pouquinho do controle, né? As aulas de baixo rolaram legais, assim, eu acho que, assim, óbvio, às vezes tem um problema da conexão do aluno, a minha, todo mundo, né? Então, assim, o que eu fiz? Eu falava para os caras mandarem um vídeo bem gravado na medida do possível do cara lá, do celular mesmo, mas posiciona, testa a acústica, vê se não está rachando. O baixo não costuma rachar muito, né, mas... você pega um instrumento de sax, né? Os professores de sax penam, porque, cara, é muita potência, muita projeção, e o cara tem que botar... às vezes o cara tem uma sala pequena para bateria também, né? Instrumento que os professores penam, porque sai tudo rachado, né? Agora o baixo dá para entender melhor, né? Assim, eu acho que a captação chega legal. Mas assim, no baixo acústico tem a questão da visualização da postura do cara. Aí às vezes uns alunos mandavam o vídeo meio assim sabe, do peitoral dele. Velho, manda... sua mão, né? Tenta botar numa posição. Eu preciso ver sua mão de frente aí, o braço, né? Aquelas coisas de baixo acústico. Mas assim, a gente vai aprendendo também, né? Então assim, o cara, uns me mandaram o vídeo meio assim, eu já vou pro outro, eu já falo, cara, grava assim, assim, assado, para eu poder ver isso. Eu quero que você grave o vídeo para eu poder ver esse aspecto, né? Então, assim, a de instrumento é relativamente mais tranquila, principalmente algumas faculdades eu dou aula coletiva, né? Mas não era muita gente, era 2 caras, 3, então também era tranquilo, né? Então eu pedia a faculdade tinha uma plataforma que do Google lá, por exemplo, o cara joga o vídeo lá no Google, aí eu nem preciso baixar o vídeo, né? Fica lá, então... Ficou upado, né? Ou seja, de instrumento deu para sobreviver, apesar de que ao vivo é complicado, né? Toca aí pra eu ver, olha, não sei o que, aí não dá, né? O ao vivo, quando era uma coisa assim, uma escalinha, um exercício técnico, aí dá. Aí dá pra... Agora, você pede pro cara tocar um standard de 3 minutos, ou então uma peça, né? Uma coisa que o cara leu ali, uma melodia, aí é difícil, né? Tem que ter o vídeo. Falando uma zona, tipo, começa a frase e você fala, tá indo legal. Daí some o áudio, some o vídeo. No final, se ele terminou, foi ótimo, cara, gostei. Cara, aliás, o baixo, eu não sei explicar isso, cara, mas eu não sei se é por causa do grave. Eu acho que a internet não tá preparada pro grave, né? Some. Porque os outros instrumentos você ouve, mas o baixo some, cara. Né? O baixo some e aí, né? Às vezes a conexão do cara tá até boa, mas ele toca... Eu acho que é tipo um limiter, um compressor mesmo, né? Pô, tecnologias, aí, ajuda nós aí, os baixistas, caramba! Ô, louco, meu. Mas é isso aí, então, meio que, né, finalizando essa parte aí do bate-papo, né? Falando do online, queria saber, assim, você já fez algum curso online? Você já deu algum curso fora da faculdade, né? Se você já assistiu, o que pra você? É uma evolução que veio pra ficar, não tem mais volta ou não? Queria que você falasse sobre isso. Cara, eu não dei cursos online ainda, mas eu já, por exemplo, gravei uns vídeos e mandei para o aluno, que é como funciona o curso online. Eu não entrei vou entrar numa nova plataforma maravilhosa, Academia do Contrabaixo. Né? Uhul! Mas
Eu estudei por vários cursos online, na verdade, né? Um curso do Patitude, não sei hoje, né? O mundo moderno, será que dá para pôr no currículo? Você estudou Dá, ué. Tem certificado com o Patitude? Não, esses online, não tem, esses não tem. Você estudou com o Patitude, né? Eu fiz o do Patitude, que é muito bom, muito bom. Faz tempo isso? Ah, tem uns 2 anos, né? E esse você tem que ficar assinando. Eu tenho um do McBride, que é vitalício, que é muito bom. O Patitucci é um cara mais... não sei se a palavra é organizado, né? Mas o curso dele é mais... Didático, assim. Tem a escala, tem os exercícios, as pecinhas, né? Enfim, é de baixo acústico e elétrico, tem um monte de vídeo e o dele tem a possibilidade de envio de vídeo, ele comenta, ele grava um vídeo falando de você. Eu acabei não fazendo isso. Mas enfim, Ele guardou, gravou vídeo igual, daí só o comecinho. Daniel! Nada, cara, é personalizado, Pô, é que super legal, bicho. E aí o do McBride já é mais informal. O McBride é muito legal, ele tem umas sacadas assim. É um bate-papo. Você vê que ele deve ser um cara legal pra tomar uma serva, assim, sabe? Pô, vamos trocar uma ideia de som aí. Nossa, ele é sensacional, né? E o cara é absurdo, né? Os dois são, né? Os dois monstros. Os dois são. Então, tem um outro curso que eu tenho de elétrico, do Gary Willis. Então, assim, eu gostei muito dessa possibilidade, né? Porque eu acho que você pode ver o que esses caras pensam, os nossos ídolos, né? Exatamente. Então, como é que ele toca aquela escala, aquela digitação, né? Enfim. Então, eu acho que é exatamente isso. Como pensa, né? Até por isso que a gente vai entrar nas dicas aí, né? Porque música é uma coisa subjetiva. Às vezes o cara não sabe nada de escala, não sabe o que é dó e toca pra caramba, né? E é uma coisa que ele sente e sai tocando. A gente sempre busca saber o que tá fazendo, mas tem os fenômenos também. O Flea é assim, né? O Flea não sabe nada. Só assim, sai, só vai. Hoje, eu acho que ele estudou mais, assim, ele toca trompete, né? Mas você vê, o cara não tem, assim, uma formação musical formal, mas toca, né? Mas, assim, no caso desses caras que eu falei, você vê que os caras têm uma formação, né? Sólida, assim. E, enfim... E é legal isso, você saber como que eles... Mesmo dó é dó, mas o jeito que ele pensa, né? Como que ele acompanha e tal. Vamos partir pro baixo aí? Vamos pegar esse baixão? Conta a história desse baixo aí que, pô, tem o quê? 900 anos esse baixo? Não, esse aqui tem... ele é de... Assim, é que na verdade não tem certeza, né? Eu peguei lá no Fernando Fonterrada. Ele era de um... Não vem com o número de série? Então, mas tem uns baixos que vem com o nome aqui escrito, né? Do luthier e tal. Lá. Esse não tem. Mas pelo estilo, ele acha que é de um cara Jacques Gambé, que é um cara francês famoso aí. E era de um músico de orquestra. E tava lá, esse baixo tava lá no ateliê do Fernando Fonterrada, que para quem não conhece é o baita luthier aí, amigão. E recomendo, assim, se você quer, enfim, fazer uma regulagem no contrabaixo. Quer construir, ele constrói, Constrói né? baixo, ele tem o baixo gota, ele faz o baixo convencional também, né? E tava lá, ficou 1 ano lá, né? E eu tava tocando com o cantor Alexandre Pires. Oh. E aí Sai da minha, eu tocava baixo acústico, era um trampo que eu entrei no lugar do Jorge Helder. Que o Jorge Helder é o baixista com o Chico Buarque. Sim, sim. E aí ele ia para uma turnê com o Chico, rolou um lance lá que ele teve que sair e aí me chamaram. E aí era de baixo acústico, era um trampo super legal, chama DNA Musical, né? Um trampo era de MPB dele, não é? E aí, numa das viagens, cara, eu já vinha vendo esse baixo lá, eu ia lá no ateliê do Fernando, ficava namorando o baixo, né? Aquela coisa, puta, esse baixo, nossa, que som, não sei o quê. Aí, um dia eu tava voltando de um show, não lembro onde, assim, e eu comecei a pensar no avião, assim, cara, acho que se eu vender um baixo... Será que eu tenho grana? Eu acho que eu vou
sei lá, vou anunciar um baixo elétrico, pedir um dinheiro emprestado aqui, um ali. Aqueles rolos, né? E aí, no final das contas, deu certo e eu vendi o que eu tinha, que era bom. Aliás, tem até um vídeo que eu gravei com você, sim. com o meu antigo baixo. Tá no Dicas de Baixista, né? E aí eu passei pra frente esse aí, que era, pô, gostava dele, assim, tinha feito uma regulagem boa, tava super bom. Mas aí rolou a oportunidade, eu peguei, né? Então é um baixo antigo, segundo o Fernando, deve ser de 1880, 1860, por aí, né? Mais ou menos dessa época. Então, cara, é um instrumento que até me ensinou também, a questão da acústica mesmo, sabe? De tirar... E esse tem quantos anos, assim, pessoal? Aí tem que fazer as contas, né? 1880... Ah, é esse que é 1880? Esse aqui. Tá. Não, o outro que eu tinha, ele era de... 2000... Que? 240 anos. Não, Não, 140. 140, né? Né? Ô, louco, meu. Pô, você é de humanas, meu. Não, mas exatamente. Assim, não dá pra saber, porque como eu falei, né? Eu não sei se ele é de 1860 ou de 1880. Tá, mas Mas tem mais de 100 anos, Tem né? mais de 100 anos. Tem mais de 100 anos. Produção. Tem mais... por aí. E então, cara, assim, a questão da acústica é fantástica, né? Assim, o som dos caras que a gente ouve, na maioria, são de baixos assim, né? Que tem ali uma madeira envelhecida, né? E assim, você como professor teórico, prático, o que você tem assim de uma dica de passar de mão esquerda, mão direita? É um instrumento assim que depende muito do som da mão, né? Para você tirar som depende muito da mão mais do que qualquer outro instrumento, né? O que você falaria aí de dica, mão direita, mão esquerda? Cara, o baixo acústico é uma coisa que eu levei um tempo para sacar, que não adianta você ter super captações, o melhor microfone, não vai melhorar o som enquanto você não tirar o som. Aliás, o grande perigo é esse, você tem a melhor qualidade de captação de microfone, aí vai sair o som mais feio ainda, né? Porque vai sair todas as imperfeições, né? Quanto mais sensível for a captação, né? Então, esse é o desafio, né? É um instrumento pesado de tocar, né? Então, a produção do som nele é uma questão ali da mão esquerda com a mão direita, né? No caso, é um instrumento que originalmente era tocado com arco, né? Mas aí na música norte-americana tem até aquela história, né? Que o cara quebrou o arco do cara, o cara foi tocar de pizzicato e rolou legal pra caramba, né, e abandonaram o arco, né? Aí, pô, lógico, tem os Len Stewart, né? Tem uns contrabaixistas que tocam arco super bem, né? O Paul Chambers, o Ed Gomes. Solava no ar. O próprio McBride também, solas. Aliás, o McBride conta uma história que ele estava numa gig, uma jam session, que tinha, sei lá, 50 músicos solando, assim, uma música super rápida, né? Ele já estava tocando, tipo, há 40 minutos, walking super rápido. E aí os caras sola e ele já morrendo, né? Aí ele falou, vou solar com arco. Aí, só que ele toca super bem arco, né? E aí o pessoal, nossa, você tem que fazer isso mais, cara, né? Então, assim, a produção do som é uma coisa que exige muito esforço, né? Enfim, e a gente tem que tentar fazer do jeito mais correto possível, né? Então, a questão da mão esquerda, né? Tem aquela questão da garra, né? Que alguns chamam, né? Que você tem que, eu não sei se dá para ver no vídeo aí, né? Então tem que ter essa posição aqui firme, né? E uma coisa importante é que a pressão aqui que você esteja fazendo no braço, ela tem que ser firme, né? Porque senão a nota sai, né?
né? Então, ó. Então, um exercício que me passaram, quem me passou isso aí foi o Thibaut, grande professor. Ô, Thibaut. Thibaut Delors, amigo. Que é um exercício de você... Não sei se eu vou fazer bem, mas se você... Como se fosse tocar um tapping, né? E sem a mão direita, né? Opa. Tô meio frio. Então, assim, mais para você sentir a pressão da mão aqui, né? Tem uma linha de pensamento também que, na verdade, você também não pode forçar demais, né? Porque, ainda mais, por exemplo, no jazz, que você vai tocar o walking, se você força demais, vai chegar no meio da música, você vai estar morrendo, já. né? Então, na verdade, é Cheio de bolha. achar a força precisa, né? Que você segure a nota, que ela soe, né? Mas esse exercício que você estava fazendo tem um pouco a ver também a questão de você posicionar o dedo antes de tocar, né? Porque assim, um instrumento não tem traste, né? Então ele tem esse lance de você pressionar com a mão esquerda e depois a mão direita só faz o som, né? Ou não? Eu acho que o intuito do exercício é mais para você fortalecer a sua pegada da mão esquerda, né? Fortalecer, para que ali na hora que... No arco isso é fundamental, né? Porque o arco mostra mesmo que você não está pressionando, né? Se você está passando o arco aqui e tá meio frouxo aqui na mão esquerda, cara, o som vai sair horroroso, né? Então, isso é uma dica. E é um bom aquecimento, né? Você pega ali, você pode pegar o metrônomo. Né? E volta, né? Faz a subida e a descida, uma escala de dó. Pode ser a escala que você quiser, né? Você pega ali uma digitação legal de escala, né? Dentro do contrabaixo acústico, que é essa que no baixo acústico, enfim, só para quem nunca viu, você vai usar primordialmente, né, o dedo 1, o 2 e o 4, né? E aí a ideia é você tentar manter uma linha imaginária aqui para que não desafine, né? Por quê? Porque a tendência dos alunos é fazer o quê? Aí chega aqui, o dedo, opa, chegou para cá, já desafinou. Aí o outro vem para... Porque o braço está sofrendo a lei da gravidade aqui, né? Então a tendência é que o braço vá caindo e a nota vá desafinando, né? Então a ideia é tentar manter essa linha. O braço caindo, você fala aqui. O braço, o nosso braço mesmo, né? Não o braço do instrumento, né? O braço esquerdo, né? Então, assim, essa é a questão da mão esquerda, né? Tem essa questão da digitação, que na maioria da maior parte do braço vai ser 1, 2 e 4, aí você tem o capotasto aqui, né? Que eu até falei no outro vídeo de dicas, né? Esse baixista tá aí. Né? Tá por aí na rede. 4 anos atrás. Foi 2017, né? É isso, 4 anos. É isso aí, vai dar 4 anos. E então é isso, né? E agora falando um pouquinho da mão direita, que também, na verdade, vai ser no jazz, na música instrumental, com o pizzicato, vai ser a sua marca, vai ser a mão direita, né? O que mais vai te caracterizar do seu som é a mão direita, né? A máquina propulsora. Né? Então, você tem... a mão direita é uma... O pizzicato no jazz, que é diferente da música erudita, que eu nem sei fazer, mas é aquele pinçado, né? Mas no jazz, né, que você vai ter essa postura aqui, principalmente essa aqui, né? Não tem uma regra. A questão é essa, não tem uma regra
você tem estilos diferentes, né? Então você tem um Ron Carter que vai tocar de um jeito, o Ray Brown vai tocar de outro, o Dave Holland toca de outro. Mas é aquele lance. A regra é quanto mais carne, mais som, isso é verdade? Não? Cara, eu acho que é um pouco aquela questão da mão esquerda. É a pressão necessária para sair um som legal. Não é nem... Porque se você toca... né? Muito forte também, né? No calor do momento, você tá ali, né? Tocando com batera lá, né? Não aguenta, maior né? pressão ali, você acaba tocando mais forte, né? Então... Mas assim, quando a gente tá estudando ali na nossa casa, a acústica legal ali e tal, é tentar tirar o som mais bonito, né? Então, assim, você tem, por exemplo, vamos lá, você tem uma pegada mais assim, né? Tem uns que tocam com um dedo, né? Você tem uma pegada que o cara às vezes toca um dedo em cima do outro. Você tem essa mais de lado aqui, que você pode alternar os dedos, né? Eu uso bastante essa aqui. E você tem uma que é mais assim, né? Por exemplo, quem usa essa, o Patitucci, eu não sei se eu vou fazer igual a ele, assim, mas é uma posição mais ou menos assim. O Dave Holland faz também, o Ed Gomes, que é essa mais ou menos de baixo elétrico. Tem gente que às vezes acha que... Mas, cara, ela, para tirar um som gordo nela, ela exige mais, né? Para sair aquele som mais cheio, né? Mas essa aqui, eu noto que os baixistas usam para quando vão tocar trechos mais rápidos. Sim. Né? Porque ela... né? Você acaba tendo mais agilidade. Tem gente que só toca de um jeito, tem gente que alterna. Por exemplo, eu vejo que o Dave Holland, ele alterna bastante. Ele toca assim, às vezes assim, às vezes assim. Já, por exemplo, o Ed Gomes, quando está solando, você vê ele... né? Então você vê ele tocando no agudo mais dessa maneira, né? Acho que é isso. Legal isso. Mão direita e mão esquerda, né? Então, uma coisa importante se você vai tocar assim, é importante que você esteja com a posição aqui segurando no espelho, né? Ó. O polegar aqui. Por quê? Porque senão, cara, você vai tocar aqui a corda Mi, quer dizer, a corda Lá. Não, a corda Lá não. A corda Ré, por exemplo. Porque a Lá a gente vai apoiar na Mi, né? A corda Ré, se você não tá segurando a corda Mi aqui, ó. Então, assim, você percebe isso quando você tá num show, né? PA, sei lá, com um retorninho, de repente você tá vendo um zumbido ali. Que é isso? É porque a sua corda Mi não está abafada, né? Então, por exemplo, quando você tá tocando assim, é importante você ter esse apoio aqui do polegar. Né? Por quê? Porque pelo menos, às vezes até da corda Lá, você usar o dedo 3, por exemplo. Né? Tô segurando a corda Lá com o dedo 3. Aliás, falando em dedo 3, tem o Nils Henn, né? Isso, mestre. Você costuma usar o terceiro dedo ou só tá isso? Não, eu estudei um tempo, mas é uma coisa que, assim, precisa dar uma aprimorada, né? Mas eu costumo usar o dedo 3, eu dei uma parada ultimamente,
porque deu umas dorzinhas, assim, aí eu fico meio receoso, né? Que ela exige bastante. O dedo 3 nosso, assim, que a gente acostuma do elétrico tocar com os dois, né? Então até o dedo 3 chegar na resistência do 1 e do 2, leva bastante tempo, né? Então, mas é uma possibilidade, né? Assim, e na verdade eu tive uma lesão, cara, na mão, antes Na direita? Na direita, né? Eu tive uma lesão aqui um tempo, cara, e eu fui tratar com terapia ocupacional. E aí eu faço uns exercíciozinhos de mão, assim, até hoje eu faço, né? Importante alongar, né? Muito alongamento, porque o que acontece, ainda mais assim, tocando jazz, né? Você vai tocar walking por muito tempo e é aquela coisa, a gente é esportista, é que nem esportista. É um exercício, né? Se você não, se o cara do futebol só joga, ele vai ter lesão. Se ele não treina o fundamento ali, né, em casa, quer dizer, em casa não, lá no clube, né? A gente que treina em casa, né? Sem ninguém pagar, gente. Os caras são CT. pagos, né? No CT. A gente é por conta. Mas os caras treinam fundamentos justamente, né? Malhação. Então, assim, esses exercícios que eu faço são até pra... É como se fosse uma musculaçãozinha da mão, né? E me ajudou bastante. E aí foi aí que eu comecei a arriscar o dedo 3, porque ele ameniza o sofrimento do dedo 1 e 2. Exato. Só que o problema é que ele sofre também, futuramente, né? Então é sempre na luta, né? Você quer soltar alguma música para exemplificar isso aí, amor? Pode ser. Vamos tocar aquele Stella by Starlight. Here we go.
Show de bola, Stella by Starlight. Quer já aproveitar e fazer o 251? Porque assim, queria perguntar pra você um pouco a respeito de... Você pode fazer tocando, mas escolha rítmica e de melodia. Você acha que vem muito do que você tirou de solo? Ou é pensando escala acorde? Ou é tudo misturado? Mas o que você pensa mais? Você fala na apresentação da melodia ou no... Não, no improviso, é. Cara, o improviso é tudo, né? Assim, a junção de tudo, né? Então, vem as ideias que eu ouvi, vem as ideias que eu tirei, vem a questão do conhecimento dos acordes, a escolha da escala acorde. Então, no bolo é aquela coisa. Por isso que a gente estuda para não pensar em nada, né? A ideia Exatamente. é estudar, entender tudo isso para na hora do play sair, né? Esse é o desafio. Eu vi o Adam Rogers falando que quando ele sola, ele escuta. Ele não pensa, ele escuta. Então, eu acho que assim, a gente vai se condicionando, né? Eu gosto de uma, acho que é metáfora a palavra, né? Eu gosto de futebol, né? E eu acho que o jazz é muito futebol, é muito que nem o futebol. Por exemplo, se você está tocando junto com outras pessoas, né? Você tem uma demarcação ali do campo, né, no futebol. Então, qual que é a nossa demarcação? É o standard, né? O campo, Garota de Ipanema, é a harmonia da Garota de Ipanema, né? Da Stella by Starlight, a harmonia ali é o campo, né? O baixista é o quê? O zagueiro? O baixista tá ali, né, na defesa, né? Segurando a galera ali, volantão, né? O baixista volante que parte pro ataque, né? O baixista que sola mais, né? E aí, cara, no jogo ali, o cara tá posicionado num lugar, o cara vai tocar pra ele porque ele tá ali, né? Então a gente também no jazz, a gente tá reagindo, né? Sim. Lógico que a gente tem a nossa função, mas eu até tenho eu tinha um trio que era eu, o Helder Samara e o Felipe Silveira, né? E a gente tocou 4 anos juntos, cara, e era impressionante a conexão, né? Uma pena que a gente não gravou isso, mas assim, eu tinha umas gravações, perdi um HD, tinha umas gravações informais, mas assim, era uma coisa muito louca, porque o Samara ia fazer uma virada e eu ia junto, cara, e era, sabe, assim, era automático. Já sabia a virada dele, então você sabia, é aquela coisa, né, reagindo, apesar da gente estar ali, eu tocando a linha de baixo, né, de contrabaixo, o baterista tá tocando a levada, mas assim, a gente tá reagindo uns aos outros e é importante que a gente ouça os outros, né? Eu acho que o jazz, às vezes, é muito mais importante você ouvir os outros do que se ouvir, né? Então, eu acho que uma grande falha que às vezes acontece com os estudantes o cara fica tão bitolado na parte dele que ele tem que tocar e ele não ouve o que está acontecendo, né? Não é uma disputa assim, eu acertei tudo, eu ganhei. É tocar junto, né? Repartir, né? O cara, o jogador no jogo de futebol, ele não ganha sozinho. Se ele fizer o gol dele e tomar 5, 7-1, o Brasil, né? 7-1, né? O Oscar fez o 1, né? Putz, sumiu, né? Mas nesse quesito, assim, óbvio que é uma parte subjetiva que é o que acontece, na verdade. A gente às vezes não explica o que a gente está fazendo, mas numa aula, assim, se você fosse falar do conceito 251, o que você passaria, assim, de informação para um aluno? Professor, eu sei 0, quero saber o que no baixo, o que eu posso fazer, o que você... Cara, antes, eu acho que... Antes da gente... A galera vai estudar improvisação, escala acorde, aí o cara pira naquilo. Cara... Se você não souber tocar as notas do acorde primeiro, esquece a escala acorde, né? Porque assim, principalmente o baixo, você vai fazer o walking bass, você tem que passar pelas notas do acorde. A linha de baixo não é feita com escala só apenas, né? Porque se você não toca as notas do acorde, você não caracteriza a harmonia para o solista. Se a gente está fazendo uma linha para alguém fazer o improviso, né? Então, só com as notas do acorde... Você já consegue fazer uma linha. Agora,
não é a melhor linha do mundo, né? Uma linha que o cara... Assim, Não, essa não é a melhor linha? Pô, tá bom pra caramba, velho. Não, mas assim, Vou eu acho parar que de tocar. O grande lance da linha do walking é ter conexão, ser linear, linha. Sim. Né? Isso aqui, assim, você pode ter trechos que você faz arpejos. Então, aí já fica mais conectado, né? E o que eu fiz aqui? Então, assim, a primeira coisa que se deve se fazer é você tentar mapear de alguma maneira. Aí tem várias maneiras que, enfim, você vai achar por aí. Eu, provavelmente falarei no meu curso. Né? E tem maneiras de você mapear, né? Estudos que você pode fazer para achar essas notas, né? Então, assim, primeira coisa é achar isso. Aí depois, no jazz, eu acho que uma regrinha, entre aspas, porque não é uma regra, é assim, tempo 1 e 3, nota do acorde, tempo 2 e 4, nota de passagem, né? Você vai achar muita linha que vai sair dessa regra, por isso que eu falei regra, entre aspas, né? Mas é um começo, né? Então, assim... embasamento. É um começo, né? Então, você pega o acorde, né? Você estuda a tétrade, né? Então vamos pensar aqui, você tem Ré menor, você tem o Sol, você tem o Dó. Então eu vou começar o Ré da nota Ré. Como que eu posso chegar em Sol, né? Então, por exemplo, no tempo 1 eu toco Ré, no tempo 2 eu toco Mi, no tempo 3 eu toco Fá, no tempo 4 eu toco Lá. E no tempo 1 eu toco Sol. Então, por exemplo, Ré, Mi, Fá, Lá, Sol. Caí no Sol do acorde Sol. Você né? pulou o Sol porque você ia voltar. Eu ia cair no Sol, né, na cabeça, porque eu falei, tempo 1 e 3, nota do acorde. Então, se eu tocasse o Sol antes, eu ia cair na cabeça do acorde Sol 7, eu ia cair no Lá, até você acha linhas com o cara tocando a nota Lá. Mas aí é aquele contexto lá que eu falei, lá do Dave Holland tocando mais solto, né? Às vezes você encontra ali, mas assim, tem que tentar definir bem, né? A harmonia antes de querer fazer uma coisa... E assim, quem tá estudando, o primeiro tempo, sendo a tônica, ajuda muito, né? É uma boa também, né? Mas, às vezes, pelas conexões que você vai fazendo, né, com as notas de passagem, que a gente chama, né, nota do acorde e nota de passagem, pelas conexões, você, às vezes, cair na terça pode ser a melhor solução, né? O jazz, o walking bass, permite isso, né? Tem até aquela piada que baixista não erra, inverte, né? Mas, assim, se você vai tocar uma linha de samba... Aí já tem que estar escrita a inversão, né? Para você ficar invertendo, né? Você até pode estragar o som também. Você até pode ali no meio... Às vezes você tem a exposição do tema e aí depois tem improviso. Você toca uma terça do acorde ali, tá um clima ali, o baterista fazendo alguma coisa. Aí até rola, mas tem que tomar cuidado, né? Então, assim, a fundamental do acorde vai definir a harmonia no caso do samba. Agora, o jazz... o samba é uma coisa mais rítmica, né? A predominância é mais rítmica. O jazz, a predominância, podemos dizer que é mais melódica na linha do walking, né? Você está trabalhando ali com nota de acorde, nota de passagem, né? Então, acho que um caminho é... Então, por exemplo, vamos fazer aqui. Sol. Aqui eu fiz arpejo, né? E é outra possibilidade também. A linha pode ser uma sequência de nota de acorde, nota de passagem, mas eventualmente pode ter
pode ter um arpejo, né? Agora, o que não fica, às vezes, legal é fazer só arpejo, né? Sim. Então, assim, mas é importante, uma coisa que eu falo, é importante o estudo arpejado da música. Então, para conhecer a música, às vezes é legal, né? O Stella by Starlight que eu toquei, né? Então, você tem Mi, aí depois você tem o Lá7, aí depois você tem o Dó menor, né? Fá, Fá7, né? Fá menor, Si bemol, e por aí vai, né? Então, quando eu pego uma música que às vezes as mudanças de acordes são rápidas, né? Eu faço um estudo dos arpejos, né? E aí eu localizo, né, essas notas dos acordes, que são o nosso chão, né? E aí depois fica fácil. Aí depois é a nota de passagem ou uma nota de tensão do acorde, que fica legal também, né? Agora, todos esses tipos de estudo é muito importante fazer lento, né? Lendo? Não Lento. lento. Devagar. Né? Devagar. Devagarinho. Porque tem uma coisa que eu até estava falando com um aluno uns dias atrás. A cabeça vai mais rápido do que o físico, eu acho, assim, né? Então, às vezes você já toca fisicamente, você tem ali a velocidade física, né? Só que assim, a cabeça está mais lenta para entender as mudanças de acorde, né? Então você tem que fazer um trabalho lento para a sua cabeça entender. Aí a hora que você entende, você até consegue dar um bom salto na velocidade. Mas o que é lento, assim? Que BPM que é lento para estudar um walking, por exemplo? Eu acho que é o que você tem que achar o andamento que você se sinta confortável. Se o andamento que você sente confortável é 80, Tem que ser menos né? que isso. Não, assim, no 80, o cara se sente confortável no 80. Então começa no 80. O 80 que eu digo é as 4 semínimas, né? Não o 2 e 4, né? Porque no jazz tem essa coisa também, da gente estudar no 2 e no 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, né? Então, assim, falando no BPM normal, as semínimas é tá, 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 tá. Então, vamos supor, o andamento bom para você é o 100. Tem como colocar um metrônomo em 100? 100 tem aí? Não, eu tenho aqui, ó. Põe aí. Aí, ó. Então a gente vai tocar Ré, Sol, Dó, Lá. Ré menor com sétima, Sol 7, Dó com sétima maior e Lá dominante. Então esse é o andamento que você se sente confortável. Então tente tocar só os arpejos, vamos lá. Uma coisa que eu até fiz aqui, né, que eu não falei, às vezes tocar notas repetidas funciona, né? Sensacional. Notas repetidas. Muitas das linhas de baixo famosas são repetidas, né? Uso. Giant Steps tá, tá, tim, tim, tum, tum, vim, vim. Giant Steps.
É descendente, né? Porque a harmonia é Si, Ré, Sol, Si, Mi. E o Paul Chambers faz Si, Lá, Sol, Fá, Mi. Todo mundo descobrindo, né? Sensacional. Pezinho, pezinho. Pô, obrigado aí, chegando ao final aqui. Queria que você falasse... Deixa eu pegar aqui, ó. Pera aí, ó. Obrigado, produção. De prima. Epa, tá aqui, ó. Ah, isso é importante. Cadê? De prima. Aê! Olha só no cruze. Que, obviamente, ó, combina com a minha camisa também, mas, obviamente, ele foi gravado de prima, né? Não teve ensaio, chegou lá... Não. Não, mas foi um disco que você lançou agora durante a pandemia, né? Foi aquela coisa. Eu gravei em 2019, né, em julho de 2019. E aí aquele trâmite, né, pra poder lançar o disco, né? Eu quis prensar o disco físico, que eu acho legal, uma recordação. E eu sei que hoje tá todo mundo aí, tá nas melhores plataformas, né? De todas aí, Spotify, Deezer, YouTube, tá em todas aí. Você acha? Daniel Pezinho de Prima. Mas o disco eu acho legal, e aí tem um encarte. Só um detalhe, essa obra aí de arte no encarte é de um aluno meu e amigo, Maurício Urban. Ele é pintor, artista, né? Então ele tem quadros maravilhosos, e eu ia dar aula na casa dele, eu vi esse quadro lá, e eu falei, cara, eu quero que esse quadro seja a capa do meu disco. Nossa. E aí eu comprei o quadro dele, né? Tá lá em casa, e coloquei, e quem fez a arte foi minha esposa, a Lígia. Até tem aqui, ó, balada pra Lídia, é pra ela, então? É pra ela. E... Aí, pera aí que eu vou segurar igual o Fausto, meu. Tá aí, meu! Daniel Pezinho! Pezinho é seu sobrenome? É apelido. Ah, é apelido. É. Por que Pezinho? Porque eu ficava batendo o pezinho. Já era música desde... Aí, tá vendo? Mas esse disco foi legal que... foram poucos... Na verdade, eu vou falar, foram 2 ensaios, né? Quem que tocou com você? 2 dias de gravação. Então, eu sabia que seria uma coisa apertada, assim, né? Então, eu falei, vou chamar uns caras que resolvam, né? Então, foi o Djalma Lima na guitarra, o Cuca Teixeira na bateria e o Vitor Alcântara no sax. E, assim, foi uma experiência, foi um disco que eu sempre sonhei em fazer, né? E eu queria ter gravado talvez antes, eu já tinha umas composições, né? Já praticamente prontas, mas eu acho que veio na hora certa, que eu consegui, eu já vinha tocando com todos eles, né? Então, já deu para entrosar, né? Com o Cuca, com o Djalma, com o Vitor, né? E toparam e contribuíram maravilhosamente aí com as ideias musicais, né? E, enfim, teve... muitas das minhas composições, eu já estava com a ideia pronta, mas eu falei para o Cuca que eu queria uma levada de um jeito, ele entendeu o que eu queria e colocou o tempero dele, né? Então rolou muita coisa principalmente na faixa de prima, né? Eu já tinha a ideia de levada e ele entendeu e deu essa colaboração, né? Então com todos rolaram isso, com o Vitor, né? O Vitor, essa música aqui fica mais legal no sax alto, essa aqui... Né? Então, assim, cada um colaborou de um jeito e foi praticamente de prima. Só rapidamente a história de prima é a minha primeira música. Né? A de prima, que é a faixa que dá nome ao disco. Que você compôs a primeira. É a minha primeira composição, que na verdade eu fiz o A dela em 2005 e deixei na gaveta, né? E aí, em 2014, quase 10 anos depois, eu juntei a molecada da Unicamp aí, foi o Jorge, o João Vitor e o André.
E aí eu falei, vamos tocar aí, gente, umas composições e tal. E terminei essas composições para fazer esses shows, né? Aí acabei mudando de cidade e tal. E esse grupo não foi pra frente, mas... E aí depois, em 2019, 5 anos depois, 2019, eu falei, eu vou gravar esse disco. E aí eu finalizei todas, fiz mais umas 2, assim, que estavam ali engavetadas. E aí saiu, né? Show de bola, então, aí, ó. Procurem Daniel Pezinho de Prima. Opa, deixa eu... Aqui. Muito obrigado, então. Queria agradecer, Daniel Pezinho, a presença sensacional. Logo mais novidades aí na nossa plataforma eMúsica. Esse foi eMusicast com ninguém nada, ninguém menos Daniel Pezinho, meu brother. E novidades com Daniel Pezinho, hein? É isso aí. Queria agradecer também o pessoal aqui da Sala V, Gus, Roger, André, esqueci, Gabriel, lembrei. Essa fera, meu! Obrigado, não deixe de se inscrever no canal, deixa seu like aí. Muito obrigado, Bruno Buzzo, Academia do Contrabaixo. Nos vemos na próxima, então. Valeu, Pezinho! Valeu!